Bom, meus amigos, vamos continuar. Olha só, então falamos do prazo da ação penal, tudo bem? O que falta a gente falar para poder finalizar o tema ação penal? Falta a gente falar das espécies de ação penal, tá? Espécies de ação penal. Nós sabemos então que a ação penal ela é dividida em ação penal pública e ação penal privada. A ação penal pública é aquela que se subdivide em ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada, tá bom? Beleza? Gente, qual é a diferença? A diferença é que na ação penal pública condicionada, o promotor, para exercer a sua função, ou seja, para oferecer uma denúncia, ele precisa de um requisito, né? Ou seja, precisa de uma representação, que nada mais é, como a gente já estudou, que nada mais é do que uma manifestação de vontade da vítima, tá? Exige-se um requisito para o oferecimento da ação penal. Mas, no entanto, a titularidade ainda continua com o MP, tá? Beleza? Já a pública incondicionada não se exige esse requisito, o MP não precisa da manifestação de vontade da vítima. Beleza, gente? Tranquilo? Ação penal pública, ela divide em condicionada, que necessita de representação, e a incondicionada, que não necessita de nenhum requisito, e ambas têm como titular o Ministério Público. Tranquilo, gente? Beleza? Joia? Bom, agora, ação penal privada. A ação penal privada, ela é dividida em ação penal privada personalíssima, ação penal privada exclusiva e ação penal privada subsidiária da pública, tá? Vamos falar um pouquinho delas? Joia, vamos lá. Olha só. Ação penal privada personalíssima. Gente, ação penal privada personalíssima é aquela em que somente a vítima pode oferecer a queixa-crime, tá? Só a vítima. Ou seja, não há uma sucessão processual, tá? Eu não aplico aqui, por exemplo, o CAD, o cônjuge, ascendente, descendente, irmão, tá? Só a vítima. É exclusivo, personalíssimo dela oferecer essa queixa-crime, tá? E temos um exemplo? Temos um exemplo. Artigo 236 do Código Penal, tá? Artigo 236 do Código Penal, o qual descreve casamento em erro, tudo bem? O casamento em erro, o casamento constituído em erro. Você casa com uma pessoa não sabendo que, na verdade, ela se trata de uma outra pessoa, por exemplo, né? Neste caso, somente aquele que contraiu o casamento que pode oferecer uma queixa-crime. Tranquilo? Beleza, gente? Joia? Só a título de exemplo, um caso que nós tivemos já tem um tempo, daquele senhor que contraiu o casamento com um travesti e no momento da núpcia descobriu que realmente ele se tratava de um travesti. Veja, neste caso, nós temos o crime. Sim, temos o crime. No entanto, somente o senhor pode oferecer uma queixa-crime contra esse travesti, né? E por que isso, gente? Porque a ação, neste caso, ela é personalíssima, tá? Significa dizer, caso o senhorzinho venha a falecer antes de oferecer uma queixa-crime, eu tenho a extinção da punibilidade pela decadência. Tudo bem? Porque somente ele pode oferecer. Beleza? Tranquilo? Joia, gente? Bom, vamos lá. Ação penal exclusivamente privada. Gente, ação penal exclusivamente privada é ação penal comum, é a regra geral. Ou seja, é ação penal nos crimes contra a honra, por exemplo, né? É aquela ação penal em que eu tenho a sucessão processual, né? Se eu, por exemplo, sou vítima de uma injúria e eu venho a falecer, eu tenho a minha sucessão processual que pode ingressar com uma queixa-crime no prazo de 6 meses, né? O cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, tá? Então a regra geral é que a ação penal seja exclusiva. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Joia? Vamos lá, gente. Ação penal privada subsidiária da pública. Gente, que espécie de ação é essa? Gente, olha só, vejam, imagine que nós tenhamos um crime que, em regra, tramita pela ação penal pública, tá? Vamos imaginar um furto, tudo bem? Vamos imaginar um furto, tá? Bom, ocorrendo um furto, tá? O MP, imagine que o réu esteja solto, o MP tem 15 dias, como nós vimos no prazo, o MP tem 15 dias contados do recebimento do inquérito policial para oferecer a sua denúncia, tá? Beleza? Tranquilo?
Bom, imagine que o MP perca esse prazo, não ofereça a denúncia no prazo. O que vai acontecer? Neste caso, eu abro um prazo para que a vítima ingresse com uma queixa-crime. Tudo bem? E qual que é esse prazo? É o mesmo da denúncia, tá? É o mesmo da denúncia. Então veja, se o MP não exerce a sua função, né? Ou seja, ele perde o prazo, ele fica inerte, abre-se então um prazo de 15 dias, no caso de réu solto, para que o querelado ele ofereça para que o querelante, desculpa, para que a vítima, né, no caso, ofereça uma queixa-crime, tudo bem? Essa é então a ação penal privada subsidiária da pública. Em caso de ação de crime cuja a tramitação segue o rito da ação penal pública, se o MP não oferece no prazo, né, que ele tem, aí surge para a vítima essa oportunidade. E caso a vítima ofereça, ela estará oferecendo uma ação penal privada, porque é por queixa-crime, uma ação penal privada, mas que é subsidiária de uma pública, já que o crime, em regra, é tramitado por ação penal pública. Tudo bem, meus amigos? Beleza? Tranquilo? Joia? Todo mundo entendeu? Bom, vou finalizar esse vídeo aqui, continuar um outro vídeo para que a gente fale das outras espécies de ação penal. Beleza?